Oi, alunos, tudo bem? Hoje o assunto da nossa aula é teste de hipóteses, que é um dos pilares da estatística inferencial. E o que significa o teste de hipótese e qual é a aplicação dele na estatística inferencial? Quando a gente lê um artigo científico, a gente vê que os resultados são significantes do ponto de vista estatístico. Mas como que eles chegam nessa conclusão? Eles chegam nessa conclusão por meio do teste de hipóteses. Como que a gente faz um teste de hipótese? O teste de hipótese ele é baseado principalmente em uma hipótese, a hipótese chamada nula. E por que ela recebe esse nome de hipótese nula? Porque a hipótese nula é a hipótese que afirma que não há efeito, que não há diferença, ou seja, que a variabilidade que nós estamos vendo em nossos dados, ela não é devido a um fator externo, ela é devido ao acaso, é devido à variabilidade natural que os dados eles apresentam. Então, o objetivo da estatística é aceitar ou rejeitar a hipótese nula. E a hipótese nula sempre vai dizer que não existe diferença significativa entre os dados observados, ou seja, essa variabilidade é devida ao acaso, uma variabilidade natural e esperada. Quando a gente rejeita a hipótese nula, que a gente vê então que o teste deu significativo, ao rejeitar a hipótese nula, nós estamos dizendo do ponto de vista matemático que, olha, essa variabilidade que você está observando nos teus dados, ela não é devido ao acaso, ela não é uma variabilidade natural, ou seja, tem um fator de influência que faz com que esses dados apresentem essa diferença. Então, basicamente, é isso que é um teste de hipóteses, o aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Lembrando, a hipótese nula que prevê que não existe diferença, não existe nenhum efeito e que a variabilidade dos dados é natural e devido ao acaso. Quando rejeitamos a hipótese nula, ou seja, que o teste estatístico foi significante, estamos dizendo que essa variabilidade não é ao acaso, é devido a um fator externo. Muito bem. Então, como que a gente conduz um teste de hipóteses estatístico? A gente conduz assim, primeira coisa, definimos a hipótese nula e a hipótese alternativa. Os testes que nós vamos fazer na nossa aula são dos testes que nós chamamos testes bilaterais, ou seja, que nós temos dois extremos, né? Duas zonas que são as zonas de rejeição. São essas zonas aqui, ó. O que essas zonas nos dizem? Nos dizem que nós temos dados muito extremos e que a variabilidade está ali, portanto, não é devido ao acaso. Depois disso, nós vamos definir o nível de significância. Lembram do intervalo de confiança que nós já tínhamos o nível de significância? Normalmente o nível de significância aqui é 0,05. Bom, uma vez que a gente estabeleceu então que o nosso nível de significância é 0,05, que é um padrão convencional na estatística, o nível de significância pode ser também de 0,01 ou 0,10. O mais comum é 0,05 e muitos estudos, principalmente os estudos com humanos, estudos farmacêuticos, eles incluem então uma significância de 0,01. Bom, depois disso eu vou fazer o terceiro passo, que é a condução do teste estatístico. O teste estatístico vai me dar um valor, que é o valor que vai fazer com que eu decida se eu aceito ou rejeito a hipótese nula, que é um valor chamado valor P ou p-value. O que é o valor P? O valor P, ele é a probabilidade de que o resultado que eu esteja vendo, ele é tão extremo que não é devido ao acaso, que existe um fator ali. Então, é ele que vai dizer se eu aceito ou rejeito a hipótese nula. Outra coisa, o teste estatístico não é infalível. Então, nós podemos sim tomar uma decisão errada. Como é que nós vamos saber se nós estamos tomando uma decisão errada? Não vamos. Por isso, com o experimento, ele deve ser bem conduzido, deve ser bem estudado, ser feita uma revisão de literatura cuidadosa, os experimentos serem feitos com muito cuidado e a estatística com muito zelo. Porque os erros eles podem acontecer, fazendo com que os pesquisadores sejam levados a uma conclusão errônea. Então, como que a gente vai ter certeza que nós estamos rejeitando a hipótese nula e realmente o fenômeno é de se rejeitar a hipótese nula? Nós não vamos saber.
A gente acredita que sim, que estamos conseguindo fazer a pesquisa correta, mas ninguém tem como. A significância, que é o valor de alfa, que é aquele de 0,05, ele nos dá então o valor associado e nós tomarmos uma decisão correta em aceitar ou rejeitar a hipótese zero, a hipótese nula, quando realmente deveríamos fazer isso. Mas agora isso não significa mesmo em uma significância de 0,01 que a estatística não está passível de erros ou que a conclusão do pesquisador não está passível de erros. Isso aqui, então, é uma inferência, né? É um teste de hipótese que, com muitos estudos, pode vir a ser, então, estabelecido um novo paradigma. Para concluir, então, a nossa aula de teste de hipótese, a gente tem que lembrar como se conduz um experimento estatístico. Primeiro, a gente define a hipótese nula e a hipótese alternativa. Nós vamos especificar o alfa, ou seja, o nível de significância, que normalmente é 0,05. Vamos especificar o tamanho da amostra, isso é muito importante, porque o tamanho da amostra também nos dá uma confiabilidade maior nos nossos dados. Vamos fazer o teste estatístico vai nos mostrar um valor chamado valor P, e com base no valor P, nós vamos aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Ok? Certo, gente? É assim que se faz um teste estatístico, um teste de hipóteses, um teste inferencial. Espero que vocês tenham entendido.